Bom dia, nono. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a frase que a prof fala todas as semanas, né? Inicia as aulas sempre com a mesma pergunta, né? Mas do fundo do coração, a prof espera mesmo que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, né? Onde quer que ela esteja, se ela precisa trabalhar e tal, né? Que ela esteja protegida. E diante disso, nós pedimos para hoje que Deus esteja à frente do nosso dia, nos fortalecendo e nos conduzindo, tanto a nós quanto aos nossos familiares, ok? Pessoal, na semana passada, nós começamos a falar, a prof dividiu, né, o capítulo 11, falei sobre Estado de Direito na semana passada, aula passada, Estado totalitário, e enfatizei o fascismo na Itália, que é um regime totalitário. Para essa semana nós vamos ler sobre o stalinismo na União Soviética, tá? Além desse fascismo, do stalinismo que a gente vai ver hoje, né? Houve o salazarismo em Portugal, que foi um regime liderado pelo Antônio Oliveira Salazar, de 1933 e acaba em 1974. Além do salazarismo, nós tivemos também o franquismo, que foi instituído pelo general Francisco Franco na Espanha, tá? A partir da Guerra Civil Espanhola, que durou de 36 a 39. Então, eles acabam derrotando os republicanos, que acabam se exilando e tal, e o Franco instaura, então, um regime antidemocrático que só termina em 1975 com a morte dele, tá? E além desses que a prof citou, já, né, nós temos também o nazismo na Alemanha, mas o nazismo, que é o mais conhecido, mais comentado, né, ele tem um capítulo específico no nosso livro, ok? Os antecedentes. Então, o que estava acontecendo na Rússia? Enquanto se tem o fascismo, que também é, então, um regime totalitário, na Itália, a União Soviética vive um regime um pouco diferente, né? Os fascistas eram anticomunistas e o totalitarismo soviético defendia um modelo autoritário de Estado, tá? Antes disso, nós vamos ter o quê? Então, essa Revolução de 1917, que levou os bolcheviques ao poder, e a Rússia, então, é o primeiro país a adotar um sistema socialista como forma de governo, tá? Quando a Rússia foi formada, o líder máximo desse novo Estado, então, foi o Lenin, tá? O Lenin, ele tinha em suas mãos todo o controle do Partido Comunista e do Estado, tá? Só que durante essa instalação do governo bolchevique do Lenin, havia dois outros líderes que se destacaram dentro do Partido Comunista, tá? Que era o Trotsky, que era o organizador do Exército Vermelho, e o Stalin, que era o secretário-geral do partido desde 1922. Tá? Em 1924, quando Lenin morre, esses dois líderes passam a disputar, então, o poder. Eles tinham propostas bem distintas, propostas diferentes. O Trotsky, ele defendia que a revolução ela devia ser levada a todos os países e, dessa forma, ia tirar a Rússia, né, a União Soviética, desse isolamento internacional. Já o Stalin, ele pensa diferente. E, na ideia dele, ele ia dizer o quê? Que tem que se fortalecer o socialismo internamente para que daí conseguisse uma revolução em outros países. Então, são ideias totalmente distintas. Como se o Trotsky fosse dizer assim, vamos paramar toda essa revolução socialista aí, e o Stalin diz, não, vamos se fortalecer, vamos ter base, vamos ter estrutura, e a partir disso é que a gente vai entrar nos outros países. Tá? Quem acaba ganhando aí, né, é o Stalin,
tá? Que acaba assumindo o poder, persegue o próprio Trotsky, né? E quando o Stalin está no poder, ele cria o que ficou conhecido como os planos quinquenais. Os planos quinquenais, lembra aí, quinquênio, né? 5 anos. E esses planos, eles estipulavam metas para produzir, e isso deveria ser atingido em 5 anos. Então, se faz um projeto e daqui 5 anos vai se rever esse projeto, né? Então, o que nós queremos daqui 5 anos? A partir disso, então, que era o governo dele. No caso dos administradores e dos trabalhadores que não atingissem esse resultado esperado pelo Stalin, eles iam sofrer punições. Tá? Os camponeses, por exemplo, eles eram forçados pelo regime stalinista a se reunirem em fazendas coletivas, que era a coletivização das terras, tá? Que eram controladas e vigiadas. Então, isso, de certa forma, vai trazer rejeição por parte desses camponeses. Tá? Nessas fazendas coletivas, cada família camponesa ela deveria produzir determinada quantidade de alimentos, para ser enviada ao Estado. E, além disso, eles tinham que pagar pelo uso de qualquer maquinário que tinha lá, porque a partir desse momento, dessa coletivização, existia o quê? Tudo pertencia ao Estado. Então, as terras pertenciam ao Estado, as máquinas pertenciam ao Estado, os equipamentos, alojamento, galpão, tudo seria do Estado. Então, para usar essas coisas, deveria se pagar. O capital que se conseguia por essa produção coletiva nessas fazendas era investido na indústria, na siderurgia e na construção civil, para atingir essa meta lá nos 5 anos. Tá? Uma outra coisa que ele fazia, para que esses planos realmente dessem certos, né? Isso exigiu que houvesse uma fiscalização, né? Uma burocratização. Isso aumentou o número de funcionários que acabavam, né, vigiando as outras pessoas e mandando essas informações para o governo. Tá? E dessa forma o Stalin concentrava cada vez mais o poder nas suas mãos. Essa equipe, digamos assim, esse conjunto de medidas do Stalin fez com que ocorresse uma rápida industrialização na União Soviética. Tá? E isso fez com que ela se tornasse uma grande... faz a palavra... se torna numa potência. Né? Como é um regime totalitário, a repressão era uma prática muito usada. E essa repressão era tanto da imprensa, da escola e de artes. Tá? As delações, ou seja, as denúncias, elas eram incentivadas e até recompensadas. E qualquer indivíduo podia ser alvo da polícia política, né? Que era conhecida como NKVD, que em russo significaria Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Tá? Muitas pessoas, né, então, através dessas denúncias, acabaram sendo presas, outras foram julgadas como espiões de países estrangeiros ou até como os aliados do Trotsky, né, foi aí o inimigo, digamos assim, né, do Stalin, e até forçados a elaborar autocríticas. Essas autocríticas era como se fosse, né, um prisioneiro que fosse confessar, assumir os seus erros, digamos assim, né? E a partir dessas confissões, muitos acabaram sendo mortos. Okay? Muitos desses perseguidos e julgados sem direito à defesa foram enviados para os campos de trabalho forçado, que eram chamados os gulags, onde viviam sob condições precárias e muitas vezes morriam por exaustão.
Tá? Aqui o subtítulo é o Grande Expurgo. O expurgo foi um período de perseguição, digamos assim, da década de 30, começou ali 34, 35, alguns vão dizer 36, até 38 ou 39, tá? Por isso década de 30. No total, algumas pesquisas dizem que houveram 476 complexos desses gulags, e o que seria Auschwitz para o Holocausto, né, para o nazismo, seria Colima, na Sibéria. Tá? Para a pessoa, esses gulags eram campos então de trabalho forçado da ex-União Soviética, criados após a Revolução Comunista de 1917 para abrigar criminosos e inimigos do Estado. Gulag era uma sigla em russo para Administração Central dos Campos, que se espalhavam por todo o país. Os maiores gulags ficavam em regiões geográficas quase inacessíveis e com condições climáticas extremas. A combinação desse isolamento, o frio intenso, o trabalho pesado e uma alimentação mínima e condições sanitárias quase inexistentes elevavam as taxas de mortalidade entre os presos. Tá? Então, assim, vários eram os motivos para você ser condenado ao Gulag. 2 exemplos. Contar piada contra o Partido Comunista te dava 25 anos de prisão, digamos assim, num Gulag. Chegar atrasado no trabalho 4 vezes já dava ao patrão o direito de mandar você para um Gulag por 3 anos. A alimentação, ele fala alimentação mínima. Então, a alimentação era conforme a produtividade. Se você atingisse a meta de trabalho no dia, você poderia ganhar até 1 quilo de alimento, que era composto de pão, batata, macarrão. Carne era no máximo 20 gramas. Vamos supor assim, os líderes ou os cuidadores aí, estupravam as mulheres. A carga horária de trabalho era de 12 a 14 horas. Tá? Nesse Gulag de Colima, que é a Profila de Sibéria, que era o mais horrível de todos, ele tinha mineração de carvão. E aí as pessoas elas deveriam cavar com as próprias mãos, o solo, quebrar o gelo e tal para extrair o minério e não usar equipamentos. Qualquer motivo seria um motivo para esses chefes, esses líderes aí, que cuidavam essa polícia, que cuidava, acabar matando. O simples fato de dizer assim, ele estava tentando escapar já era um motivo para assassinar um desses prisioneiros. Esses gulags já existiam antes, digamos assim, mais ou menos essa estratégia, esse estilo, mas não com esse nome. E eles vão começar a reduzir a partir de 1953 e existiram até os anos 90 como campos de trabalho forçado para os presos políticos. Tá? Então, eram estratégias usadas aí por Stalin. Tá? Os expurgados. Os expurgados, algumas figuras políticas, elas eram expurgadas, ou seja, eram apagadas de fotografias com a ideia de falsificar parte da história, promover a propaganda e, ao mesmo tempo, falsificar parte da história russa aí. O número de vítimas é difícil de ser dimensionado porque muitos documentos acabaram desaparecendo. Mas sabe-se que existiu uma perseguição muito grande aos líderes políticos e sociais que deu a Stalin um controle cada vez mais sobre a política e a sociedade soviética, conseguindo se manter no poder até 1953. Aqui nós temos um exemplo do expurgo. Na primeira imagem aparece uma pessoa que usou um alto cargo aí na União Soviética, incluindo a chefia da polícia secreta durante esse grande purga. Ele foi preso, executado e acusado de inimigo do povo. E aí depois ele desaparece dessa imagem. Tá? As atividades da semana, leitura, exercícios e um vídeo para vocês estarem assistindo. Ok? Olhem lá nas orientações que vão aparecer lá o que vocês devem fazer para esta semana. Ok, galera? Um abraço a todos e cuidem-se.